Retomando então nossos trabalhos, sessão ordinária, com o próximo item do expediente de hoje, manifestação dos conselheiros e conselheiras sobre assuntos diversos, inscrições abertas nesse instante como de costume. Conselheiro Leonardo de Paula, bom dia, bem-vindo e com a palavra. Bom dia a todas e todos. Eu queria inicialmente cumprimentar todos e todas que fizeram uso da fala no momento aberto, e eu faço em nome do senhor José França, que sempre tão bem faz uso da palavra aqui nesse espaço, sempre com provocações muito lúcidas, né, e importantes para o desenvolvimento da nossa instituição. Eu queria, muito brevemente, senhor presidente, tratar de dois temas. O primeiro, reverberando um pouco a fala da Associação dos Servidores, a questão da contagem do tempo respondida pelo Tribunal de Contas a partir de uma consulta realizada, né? Eu queria dizer que esse Conselho Superior está atento a essa questão, né, e espera que o quanto antes a Defensoria Pública Geral implemente de forma administrativa o cômputo efetivo do período trabalhado, tanto para defensores quanto para servidores, e implemente os direitos daí advindo, inclusive com a observância da devida retroatividade. Eu também gostaria de fazer uma solicitação com relação a um tema mais específico, que é o estagiário de pós, para que o quanto antes a gente possa abrir um concurso na modalidade exclusivamente remota. É uma demanda que eu tenho recebido de duas fontes diversas, né? Tanto os defensores e defensoras da região metropolitana têm feito essa solicitação de maneira bastante frequente, mas também agora os itinerantes não perenes também passaram a demandar, uma vez que esse conselho decidiu, há algumas sessões anteriores, o direito desses itinerantes de contarem com um estagiário de pós atrelado ao seu cargo de macro-região e não ao cargo que efetivamente estejam ali substituindo. Porém, esse estagiário de pós, ele até para compatibilizar com as constantes mudanças desses defensores itinerantes, ele é apenas o exclusivamente remoto. E não há, pelo menos naqueles defensores que me fizeram a consulta e os pedidos, não há lista aberta de estagiários de pós exclusivamente remoto atualmente na defensoria. Eu não sei se essa lista ela é feita por unidade, se é uma lista geral, mas de fato não há. E para que a gente possa suprir, então, essa demanda, né, que seja dado o encaminhamento o mais breve possível para um novo concurso, sem prejuízo, claro, dos outros concursos que acho que já estão até ocorrendo, né, os da modalidade híbrida para o estagiário de pós, mas é importante que a gente avance também nesse ponto do exclusivamente remoto. São só esses os temas, de maneira bem breve, que eu tenho para trazer hoje, pelo menos por enquanto, senhor presidente. Agradeço e já devolvo a palavra. Obrigado. Conselheiro Leonardo de Paula. Conselheiro Rafael Camarão, bom dia, bem-vindo com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Obrigado. Presidente, eu gostaria de registrar aqui hoje, mais uma vez, a brilhante articulação que foi realizada entre os nossos núcleos especializados, notadamente o NUDIR, NESC e o Núcleo de Segunda Instância, na atuação que assegurou, através de uma reclamação constitucional contra um ato do DECRIM da primeira RAGE, aqui do TJ de São Paulo, que impediu que uma pessoa trans tivesse o direito de escolher a unidade prisional, o gênero da unidade prisional em que ela cumpriria a pena. E assim se assegurou a dignidade de uma pessoa privada de liberdade, de uma pessoa trans privada de liberdade, superando o argumento absolutamente equivocado de que seria necessária a cirurgia de transgenitalização. E isso, presidente, demonstra o comprometimento dos nossos colegas e principalmente a competência e a dedicação, porque a gente sabe que não é fácil articular uma atuação dessa grandeza, principalmente entre os núcleos. É sempre muito complexo a gente fazer uma atuação a várias mãos, e fica aqui o meu registro de congratulações mais uma vez para os nossos colegas, com todos os elogios possíveis pelo resultado do trabalho que eles conseguiram obter. Esse assunto, inclusive, presidente, foi discutido ontem numa reunião
que realizei aqui na unidade de Tupã, uma reunião de organização do evento que eu anunciei na semana passada aqui nesse conselho, o Mutirão Respeito Tem Nome, que vamos realizar amanhã aqui na Defensoria de Tupã para atender pessoas trans e travestis, e organizando a atuação, que não é uma atuação exclusiva da Defensoria, tem diversas entidades da sociedade civil, o próprio município de Tupã participando do evento, e tocamos nesse assunto da reclamação que foi que a decisão foi obtida pelos nossos colegas dos núcleos. E as pessoas que estavam participando da reunião, muito envolvidas com as questões LGBTQIA+, ficaram super empolgadas com o resultado do nosso trabalho e me pediram maiores informações, presidente. E, imediatamente eu fui buscar algum registro dessa atuação, que foi magnífica, maravilhosa, nas nossas redes sociais. E eu fiquei surpreso e um pouco constrangido por notar que não há nenhum registro disso nas nossas redes sociais. Até hoje de manhã, pelo menos, não havia. A decisão já saiu faz alguns dias. Se, do ponto de vista jurídico, técnico, político, nós já temos muita preocupação com o timing das nossas ações, na comunicação isso tem uma repercussão ainda maior. Então, presidente, essa não é a primeira vez, inclusive, que eu faço apontamentos em relação à nossa pasta da comunicação. Já tivemos outras dificuldades antes e me parece que talvez a gestão precise ter um olhar um pouco mais cuidadoso com a forma como a comunicação se relaciona com os nossos colegas da base, com os nossos colegas dos núcleos, porque a comunicação é, de fato, um fator muito importante na execução da nossa missão institucional de promoção dos direitos humanos. A gente também precisa utilizar essa arma, esse instrumento, para atingir os nossos objetivos. Então, finalizando, presidente, eu gostaria que essa dificuldade não tivesse acontecido, mas que mesmo que o timing ideal já tenha sido ultrapassado e a pauta já tenha sido tomada por outros assuntos, como é natural que aconteça, que mesmo assim a atuação fique registrada nas nossas redes sociais, enfim, nos nossos registros de comunicação social, para que os colegas consigam divulgar o desempenho que eles tiveram, o excelente trabalho que eles realizaram, demonstrando também para a população a forma como a Defensoria luta pelas pessoas vulnerabilizadas. Presidente, por hora era essa a minha observação. Obrigado. Obrigado, conselheiro Rafael. Próxima inscrita hoje, conselheira Érica. Bom dia, bem-vinda e com a palavra. Bom dia a todos e todas. Gostaria de saudar todos aqueles que compareceram ao momento aberto na data de hoje. Em especial, vou dialogar bastante com a fala do José França, para fazer algumas explicações que eu entendo que são pertinentes sobre a dinâmica do orçamento na Defensoria Pública, né? Tradicionalmente, o orçamento ele é apresentado pela administração superior, isso há muitos e muitos anos, no início de julho, no final de junho, início de julho do ano. E o orçamento tem que ser encaminhado ao Poder Executivo no final de julho, 31 de julho dos respectivos anos. Então, o tempo que nós temos para discutir o orçamento é muito curto. O tempo, assim, a administração, eu não sei exatamente quando que a administração começa a trabalhar no orçamento, mas acredito que seja muito antes, porque é uma peça extremamente complexa, são várias equipes e setores da administração geral que têm que ser consultados para construir o projeto que vai estar no orçamento, porque o orçamento, ele nada mais é do que a nossa política pública de prestação de serviço de assistência jurídica gratuita. Ele é determinante, ele é o que diz o que a gente vai ou não conseguir fazer. Então, ele é o nosso projeto de defensoria pública. Por isso que ele, inclusive, tem que ser aprovado pelo Conselho Superior, que é o órgão democrático, né, da carreira, em que esse tipo de discussão deve ser feita. Então, o que a gente tem pontuado nos últimos anos, e nesse ano novamente, e eu acho que muita coisa vai se resolver com o orçamento participativo, é que essas discussões, elas comecem muito antes, porque um mês é um tempo muito curto para que todos e todas consigam se apropriar, né, dos termos do orçamento. O orçamento, como eu disse, é uma peça complexa, que tem muitos detalhes e vários fatores contribuem para se decidir alocar uma determinada verba em A, B ou C.
Então, é necessário que todas as pessoas tenham tempo, né, disponível para analisar, né, esses pormenores do orçamento, e o Conselho Superior pode apresentar uma proposta diferente do que foi apresentado pela administração superior. A gente discutiu bastante isso esse ano, fizemos uma reunião interna, né, essa semana, porque o nosso objetivo é que o Conselho Superior não seja mais um órgão que simplesmente homologue o orçamento por falta das ferramentas e dos instrumentos necessários para propor uma eventual alteração. Então, a gente precisa, para se fazer uma alteração, é importante que tenha um respaldo técnico, né? Existe uma autoridade contábil na Defensoria Pública que é formada, tem um curso superior em contabilidade, que assina a peça orçamentária em conjunto, né, com os defensores e defensoras públicas responsáveis, mas é um conhecimento técnico específico que fica à disposição da gestão, como tem que ser, de fato, mas nós não temos, né, esse conhecimento específico, nós não temos essa equipe de apoio para fazer uma sugestão de alteração que possa ser minimamente considerada pelos conselheiros e pelas conselheiras, porque, vejam, se eu vou propor uma alteração, qualquer pessoa que vai votar nessa alteração, que tenha interesse em votar com o que eu estou propondo, com o que outro conselheiro está propondo, quer ter o respaldo técnico de que aquela proposta é viável e é responsável do ponto de vista financeiro e contábil. Então, o que nós combinamos esse ano, e eu acho que tem que ser aprimorado para os próximos anos, e vejo na discussão sobre orçamento participativo a oportunidade para a gente lapidar um novo formato de discussão orçamentária pela Defensoria Pública, para que as discussões comecem muito antes e, inclusive, para que a gente consiga disponibilizar as ferramentas necessárias para que aqueles que queiram fazer alterações e modificações no orçamento possam fazê-lo de maneira qualificada e técnica. O orçamento é um projeto político, são escolhas políticas que são feitas. Óbvio, tem gastos que não tem escolha política, que tem que ser feitos, né? Combustível, aluguel de unidade, etc., não são opções, né? Pagamento dos servidores, dos profissionais, mas algumas outras coisas são sim opções políticas, né? E é isso que a gente quer discutir de forma mais democrática e de forma mais qualificada, porque qualquer opção política que eu faça tem que ter um embasamento técnico também. Porque sem esse embasamento técnico, essa escolha política não vai poder ser executada. E, da nossa parte, no Conselho Superior, a gente vai elaborar um voto, né, fazendo algumas outras escolhas políticas, a gente está analisando ainda, e para que os demais conselheiros e conselheiras se sintam confortáveis em, por exemplo, se eles entenderem que as opções políticas que estamos fazendo coincidem mais com seus respectivos projetos de defensoria pública, que eles possam votar com a gente tranquilos e seguros de que o nosso projeto vai sim poder ser executado de maneira responsável e segura do ponto de vista fiscal, orçamentário, técnico-financeiro. E isso, ao meu ver, tem que também ser democratizado no orçamento participativo, com a participação da sociedade civil, né, com a participação da carreira, dos servidores, e para se fazer isso, a gente precisa antecipar essa discussão. Agora a gente está sentindo, né, como está sendo difícil, nesse curto espaço de tempo, se debruçar sobre o orçamento e alinhar mesmo com a administração, né? A gente está correndo contra o tempo aqui, e isso atrapalha e diminui até a qualidade das discussões e das possíveis modificações que a gente possa vir a fazer. Então, só para esclarecer e conversar um pouco com o José França, né, que tem um interesse nesse tema, e esse interesse é extremamente importante, porque acredito que o José França também pensa que o orçamento é o que vai garantir a qualidade e a prestação do nosso serviço de assistência jurídica gratuita. E aí, Flor, eu queria só esclarecer, né, perguntar, porque também para esclarecer para a carreira, né, a gente fez uma reunião com a administração em que foram esclarecidas diversas dúvidas, e aí, para organizar os trabalhos ao final dessa reunião,
combinamos que as informações que ainda eram necessárias, na nossa opinião, para que a gente pudesse elaborar, digamos assim, uma contraproposta, eu redigi ela no e-mail, encaminhei para a administração superior e para os demais conselheiros e conselheiras. E aí eu queria saber, Flor, como é que tá? Eu sei que são muitas informações. No meu pedido eu tentei simplificar, a gente não quer nada, um documento, inclusive os extratos que eu pedi, eu coloquei extratos simples mesmo, entrada e saída, para não dificultar na compilação dessas informações pela administração. E aí eu queria saber, porque o combinado era que a gente recebesse ontem, mas eu ainda não recebi essas informações, e a gente pactuou que as nossas possíveis alterações, então a gente vai colocar no papel o que a gente quer alterar, vai encaminhar para a administração superior, que então vai encaminhar ao DRH e ao DOF para rodar, né, para fazer rodar as nossas opções, né, no orçamento, porque quando você modifica um itemzinho do orçamento, tem um efeito cascata, e que pode modificar várias outras coisas. Então, é por isso que a gente está falando aí de equipe técnica, da importância de ter essas ferramentas para visualizar as alterações com segurança, né? E aí, a equipe da administração, né, se colocou à disposição, o que eu agradeço, acho que é isso mesmo, para executar aí as nossas opções orçamentárias e entregar para a gente o resultado dessas escolhas, para que aí, então, a gente possa apresentar a nossa possível contraproposta, né? Aí, essa é o meu primeiro questionamento, Flor, você já tem uma previsão, né? Por conta do cronograma que realmente é muito apertado, e a gente precisa aí dessas informações para, então, bater o martelo nas opções que a gente está pensando em fazer. E aí, uma outra questão que eu queria trabalhar com vocês agora é sobre o calendário, né? Em relação ao orçamento participativo, Flor, a princípio, o calendário tinha colocado, a gente tinha aprovado para ele ser apresentado no dia 7 de julho. E aí você falou que a data já foi reajustada, eu só queria saber essa data certinha para já colocar aqui, não foi ainda, não tem uma data certa. Tá. Eu acho que seria interessante a gente repactuar aí alguma data, né? O regimento interno, eu entendi que vai ter uma nova sessão para discuti-lo, né? Depois eu só queria alinhar as datas, porque aí eu atualizo aqui, posso já adiantar que a gente está bem, estamos avançando no que a gente tinha pactuado, ainda que ajustes sejam necessários e que a gente esteja repactuando algumas datas, a gente está todo mundo atento aí aos seus respectivos processos que estão para ser pautados, e quem não vai conseguir apresentar tem se adiantado. E aí eu acho que isso é muito importante para a gente ter esse senso de produtividade no Conselho, que é extremamente importante, e uma produtividade com qualidade, porque, de fato, atropelar só para a forma para a gente, né, enfim, limpar a mesa não faz sentido, né? Então, acho que as construções por volta de, assim, que estão atrás de cada voto são extremamente importantes, e aí a gente vai adequando. E aí, então, ao final, Flor, eu vou te pedir para a gente só, né, organizar aqui, e aí eu mando para vocês o calendário já atualizado. Era isso que eu gostaria de falar hoje, agradeço e devolvo a palavra. Perfeito, Érica. Obrigado, anotei aqui. Seguindo, o conselheiro Luiz Felipe, bom dia, bem-vindo, com a palavra. Bom dia a todas e todos. Agradeço, presidente. Vou começar comunicando que eu saio de férias agora, na segunda-feira. Hoje, então, apresento o voto a respeito do orçamento. Ficarei, pelo menos por 2 semanas, afastado das sessões. Então, fazer esse comunicado. Depois, lembrar aqui, como já exaltado pela presidência, o fechamento da unidade Nossa Senhora do Ó, com todas as dificuldades a respeito da continuidade do atendimento presencial, em razão da interdição provocada pelas obras da linha laranja. A unidade Nossa Senhora do Ó está no epicentro da passagem da tuneladora do Tatuzão, e ali depois eu fiz um atendimento específico no fórum de uma senhora já bastante idosa, com ascendência indígena, que me disse que naquela região onde tem a unidade era um açude,
E aí fiquei então bastante preocupado, porque ela me disse como é que o geólogo não sabia que tinha um açude aqui. Então, presidente, a expectativa de reabertura da unidade é hoje. Estou aqui confiante, mas com o pé um pouco atrás, depois do atendimento que fiz dessa senhora. Mas agradeço a intervenção da presidência, que entrou em contato diretamente com o secretário e com a equipe de privatizações. Esperamos que a reabertura aconteça com tranquilidade. A empresa terceirizada já está fazendo monitoramento das trincas que já existiam em razão das obras, elas não foram provocadas pela passagem da tuneladora, mas está sendo feito o monitoramento e esperamos aqui que consigamos retomar, porque nós temos uma sala de apoio no fórum, as pessoas quando chegam na defensoria e a veem fechada, correm instintivamente para o fórum, o que provoca ali um volume muito alto, elevado de atendimentos que nós não conseguimos dar conta com a pouca estrutura e pouco pessoal que temos no fórum. Também destaco a intervenção aqui da assessoria de qualidade, que fez o reenquadramento dos atendimentos presenciais para o remoto, fez isso em escala, com envio de SMS, por ser o SMS o canal de contato, provavelmente isso justifique o alto índice de absenteísmo e a presença das pessoas na data que imaginavam o atendimento presencial, mas o fato é que foram feitas as conversões, as pessoas foram comunicadas, mas isso aconteceu. Espero que agora, com a retomada do prédio, possamos recuperar atendimentos perdidos do público que acabou não podendo comparecer. Também eu vou aqui chamar a fala do senhor José França a respeito do orçamento. Esse é o terceiro orçamento já, presidente, cuja discussão eu participo diretamente enquanto conselheiro eleito, o que me deu uma certa experiência para fazer análise do orçamento, né? Mas isso nem todos e nem todas têm essa mesma condição. A análise do orçamento não pode ficar dependendo da sorte de quem cai ou de qual é a composição do Conselho Superior. Eu faço esse apontamento, inclusive no voto, na mesma linha que trouxe a conselheira Érica, a respeito da necessidade de uma maior amplitude nesse tempo de discussão, até porque já sabemos que a ouvidoria vai pedir vista do processo, temos um tempo muito exíguo. Tivéssemos iniciado essa discussão antes, isso já estaria numa fase mais madura de discussão, e chamo aqui no voto também a necessidade de, para os anos vindouros, para os próximos exercícios, que essa discussão seja feita com antecipação em relação ao que vem sendo feito historicamente na Defensoria Pública, de maneira a privilegiar a discussão, seja por uma participação popular indireta pela ouvidoria, seja direta na forma da proposta que está em tramitação no Conselho Superior. Então, presidente, eu vou apresentar o voto na sessão de hoje, mas fica aqui desde já essa crítica sobre o método com que a discussão da pós ano a ano vem sendo repetida. Era essa a minha contribuição, presidente. Eu agradeço e devolvo a palavra. Obrigado, Luiz. Próximo inscrito, bom dia, bem-vindo. Rafael Galati. Obrigado, presidente. Bom dia. Bom dia, conselheiros, conselheiras, defensores, defensoras, todos que nos assistem. Gostaria de iniciar aqui, presidente, registrando presença em Brasília essa semana. Nós tivemos Assembleia Geral da ANADEP, discutimos várias pautas jurídicas, legislativas, e o encontro dos defensores, já na semana passada já havia convidado todos os defensores e defensoras públicas associados aqui a participarem do encontro de defensores públicos das regiões Sul e Sudeste, nos dias 5 e 6 de outubro em Foz do Iguaçu. Em breve nós abriremos as inscrições. Aproveitando a ida a Brasília, presidente, desenvolvemos aí as atividades parlamentares, como sempre fazemos. Gostaria de destacar que tratou-se aí da última semana de trabalhos no Congresso Nacional, antes do recesso. Na Câmara,
na semana anterior, né, havia sido votada a reforma tributária e já havia um ambiente com menos parlamentares, né, que retornaram às suas bases, fazendo os trabalhos legislativos em suas bases, mas no Senado Federal ainda havia atividades. Nós destacamos aí uma reunião com o senador Renan Calheiros, líder da maioria, MDB de Alagoas, um senador muito influente, né, conseguimos tratar diversas pautas de interesse da Defensoria Pública com ele. Também tivemos a sabatina, né, como Vossa Excelência mencionou, do indicado pelo presidente Lula a assumir a Defensoria Pública Geral da União. A ANADEP esteve acompanhando a sabatina, eu tive o contato, né, conversei com o Dr. Igor Roque, sempre no sentido, presidente, como Vossa Excelência já vinha fazendo na presidência do CONDEG, né, de nós mantermos e aperfeiçoarmos esse trabalho em conjunto do CONDEG, da Defensoria Pública da União, da ANADEP, da ANADEF, porque somando forças aí é que nós conseguimos caminhar. Então, enfatizei isso a ele se colocou à disposição desse trabalho em conjunto. Então, acredito que aí na primeira ou na segunda semana de agosto será a votação, né, da indicação dele. Não houve por uma questão regimental, votação nominal, mas não deve haver problemas na aprovação do Dr. Igor. Então, esperamos que faça um excelente trabalho aí frente à Defensoria Pública da União, como já fez, né, à frente da ANADEF anteriormente. Também registro que, na data de ontem, presidente, comemorando-se aí 33 anos do ECA, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, apresentou um projeto de lei que foi articulado pela ANADEP, né, um trabalho conjunto aí com a Comissão de Direitos da Criança e Adolescente da ANADEP, um projeto de lei modificando o ECA, várias modificações no ECA, incluindo a Defensoria Pública em diversos dispositivos, incluindo um capítulo específico da Defensoria Pública. Um projeto bastante importante que vamos continuar acompanhando até a aprovação, que fortalece, né, a instituição como um todo, deixando expresso aí várias competências, atribuições da Defensoria Pública no Estatuto da Criança e do Adolescente. E por fim, presidente, também estivemos, como Vossa Excelência já mencionou, na homenagem, né, ao senador Eduardo Gomes, né, do PL de Tocantins. Essa homenagem organizada pela ANADEP e pelo CONDEG em conjunto. O senador ele tem sido um grande apoiador da Defensoria Pública, é o relator da PEC 10, foi o relator da PEC 63, incluiu apenas a Defensoria Pública no texto da PEC 63, infelizmente não foi a votação, mas rejeitou a inclusão de todas as demais categorias, incluindo a Defensoria Pública, que mostra que ele é um senador que tem a convicção de que a Defensoria Pública tem o mesmo patamar com o Ministério Público e com a magistratura. Então, uma justa homenagem ao senador, estivemos presentes, né, quase todos os defensores gerais, quase todos os presidentes de associação, uma homenagem bastante justa ao senador. Além disso, presidente, registrar que nessa semana a PADEP protocolizou aqui perante esse colegiado uma proposta de alteração, né, dos limites do gozo de compensações. Essa regra, né, essa limitação foi esculpida, né, a origem dela é lá em 2012, na deliberação 253. Nós temos um cenário completamente diverso na instituição, desde lá, né, dobramos o número de membros e membras. O grande objetivo daquela limitação naquele momento era a continuidade do serviço público, né, hoje, com o aperfeiçoamento do sistema de acumulação, né, com a Lei 1366 de 21, com o robustecimento do sistema de acumulação pela criação da central de substituições, não se faz mais necessária essa limitação imposta na deliberação 253, no ato DPG 210. Então, nós protocolizamos aqui, foi distribuído ontem ao conselheiro Júlio, nós nos colocamos à disposição, Júlio, para dialogar também até para construir essa alteração normativa importante para a instituição. E, por fim, presidente, eu gostaria também de enfatizar aqui a decisão do Tribunal de Contas, né, que Vossa Excelência mencionou, o conselheiro Leonardo de Paula também fez menção.
sobre a possibilidade de contagem do tempo de serviço para vantagens pessoais do período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 21, né? São quase 1 ano e 8 meses aí de tempo que não eram contados para vantagens pessoais aqui no âmbito da Defensoria Pública de São Paulo, em que o tribunal diz que deve se contar esse período, né? Logo que a Lei 173 foi protocolizada, presidente, nós dialogamos, né, com a Defensoria Geral, deduzimos até um pedido administrativo com o entendimento de que não deveria ser aplicada, né, essa restrição aqui aos defensores e defensoras públicas, como algumas defensorias fizeram. Algumas defensorias não acataram esse mandamento, né, uma questão de pacto federativo, enfim. Posso citar aqui, por exemplo, a Defensoria do Paraná. Esse tempo é contado desde sempre, nunca houve restrição a alguma contagem. Na época, né, a Defensoria Geral entendeu que deveria aplicar essa restrição aos colegas, levou inclusive a judicialização da questão pela associação, ação essa em trâmite ainda, mas nós passamos a acompanhar em outras frentes essa importante temática, né, tanto esses 2 casos no Tribunal de Contas, que foram julgados essa semana, como na seara legislativa, né? Nós acompanhamos 2 projetos de lei aqui na Lesp, 2 projetos de lei no Congresso Nacional, um na Câmara, um no Senado. Como nós informamos os associados ontem, nós continuaremos acompanhando esses projetos, em razão de eles serem mais abrangentes que a própria decisão do Tribunal de Contas, né, porque permite reflexos financeiros anteriores a 2022, inclusive. Vamos continuar acompanhando até a aprovação desses projetos. E enfatizar, presidente, que é importante que a Defensoria Pública Geral adote o mais rapidamente possível esse entendimento, né? Várias defensorias públicas pelo país adotaram esse entendimento, justamente esse entendimento do Tribunal de Contas, né, em janeiro de 22, quando a lei perdeu a sua eficácia, seu efeito. Algumas defensorias reconheceram que poderia, a partir daquele momento, fazer os pagamentos, né, devidos em razão de vantagens pessoais. Então, é muito claro que nós devemos reconhecer esse entendimento do Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo e adotar com os pagamentos aí nos termos da decisão do Tribunal, pelo menos até esse momento, a partir de janeiro de 22. Acho que era isso, presidente. Eu devolvo a palavra. Obrigado. Obrigado, Rafael Galati. Próximo inscrito. Bom dia, bem-vindo, conselheiro Leonardo Scofani. Bom dia a todos e todas. Eu ia até a parte A, o Galati, mas como eu ia falar sobre essa questão também da Lei Complementar 173, eu resolvi deixar para minha fala. Primeiro, parabenizar a PADEP pelo protocolo da proposta que foi feita aqui no Conselho, tratando da ampliação do gozo de compensação de 5 dias para 20 dias. Isso fica aqui o registro. Imagino que a PADEP deva estar sendo cobrada já dos associados isso há muito tempo, porque alguns colegas também da base já entraram em contato comigo, em razão até mesmo da questão da venda de férias, então isso é um ponto que precisa ser resolvido com uma certa urgência para que os colegas possam gozar mais dias de compensação por mês. Então fica esse registro. Há necessidade de alteração do ato DPG 210, que trata desse limite de 5 dias por mês. E tratando-se também dessa questão do ato DPG 210, que trata dos 5 dias trabalhados para 3 dias, que faz jus à compensação, há o nosso pleito da equiparação 1 para 1, a cada dia trabalhado, 1 dia compensado, que também trata do ato 210. Então há a necessidade de alteração nesses 2 pontos, inclusive me manifestei nesse sentido no processo 2025 de 2021, que houve pedido de vista da terceira sub. Até esse momento não houve manifestação nesse sentido para que enfrente a temática. Com a alteração da Lei Complementar 1366 de 2021, isso passou a ser competência administrativa do DPG, mas ouvido o Conselho, e o Conselho já se manifestando nesse seguinte sentido, da substituição para 1 e também da ampliação da possibilidade de gozo de compensações de 5 dias por mês, isso poder aumentar para 10 dias, que
quando for feito isso, e que rogo que seja feito o mais breve possível, que enfrente essas duas temáticas na alteração do ato 210 DPG. E sobre a alteração também, faço coro aos conselheiros que já levantaram, o conselheiro Leonardo de Paula e também a própria PADEP, sobre o reconhecimento do tempo de serviço, que foi suspenso com a Lei Complementar 173, a pandemia. O Defensor Público Geral já se mostrou atento a essa temática, tanto levantando aqui no Conselho o cenário jurídico, quanto também foi encaminhado um e-mail para toda a carreira. Então, peço que, assim que possível, seja implementada também o reconhecimento. O Galati levantou muito bem essa questão do Estado do Paraná, até porque essa Lei Complementar 173, uma lei federal que, de certa forma, ofende o princípio federativo. O Estado do Paraná continua reconhecendo a contagem desse tempo, mesmo em razão da pandemia. Então, fica aqui esse registro, a necessidade de implementação o mais breve possível. Então, só são esses pontos, ia fazer uma parte, mas eu resolvi deixar para a minha fala. Obrigado, conselheiro Leonardo. Conselheiro Rafael Português, bom dia, bem-vindo, com a palavra. Boa tarde, conselheiros, boa tarde a todos aqueles que se manifestaram no momento aberto, em especial José França, que é uma pessoa muito competente e muito interessada na Defensoria Pública. Maria Dolores também, né, nossa incansável lutadora pela Defensoria Pública, Associação de Servidores, e a Rafaela também, representando e aqui intercedendo pelos povos quilombolas. Minha fala, senhor presidente, também aqui fazendo eco à manifestação do Zé França, como também da conselheira Érica, em relação à proposta orçamentária. Quero aqui elogiar muito a participação da conselheira Érica nesse assunto, buscando conhecimento técnico, buscando estabelecer uma interlocução técnica com a administração e buscando obter as informações e os dados necessários para que os conselheiros possam fazer um efetivo debate sobre o orçamento. É importante que a instituição, a Defensoria Pública como um todo, servidores, defensores e o próprio usuário da Defensoria Pública, saiba da importância da discussão do orçamento. A Defensoria Pública, por mais que a Defensoria Pública já complete seus 17 anos, é uma inovação dentro da nossa Constituição e da normativa a própria Defensoria Pública propor o seu orçamento. E isso ocorre com a participação do Conselho Superior. A participação no seguinte sentido, a aprovação do Conselho Superior. Quando discutimos o orçamento, nós estamos discutindo, no final das contas, uma autorização para gastos, para despesas pela Defensoria Pública. A partir do balanço das suas finanças, daquilo que ela imagina que será o repasse das verbas do Tesouro, daquilo que será a arrecadação do Fundo de Assistência Judiciária, aquilo que será a arrecadação do Fundo da Escola da Defensoria Pública, a Defensoria Pública faz uma previsão de gastos. E essas previsões de gastos, a grosso modo, estão distribuídas com gasto com pessoal e gasto com custeio. E qual que é a importância desse debate para a instituição? Gasto com pessoal significa que todos os debates que nós temos aqui no Conselho Superior passam por uma autorização de despesa. Então, quando nós estamos aqui debatendo uma autorização de gasto pessoal no ano de 2023 para o ano de 2024, nós estamos debatendo, no final das contas, uma especificação das despesas que a Defensoria Pública estará autorizada a fazer no ano de 2024, como também em relação ao custeio. Muito daquelas que são despesas de custeio são temas que de alguma forma atravessaram o Conselho Superior, como auxílio transporte, auxílio saúde, auxílio alimentação e também o próprio prolivro do programa da Escola da Defensoria Pública. Então, quando a conselheira Érica, que vem pedir transparência e vem pedir os números, a conselheira Érica quer ter a capacidade de discutir os valores que a Defensoria Pública estará autorizada, a despesa que a Defensoria Pública estará autorizada para realizar no ano de 2024. Então, é importante a participação de todos, é importante que venha mecanismo de transparência e participação efetiva, né, para que
todos os conselheiros, mas a própria instituição possa participar desse debate com efetividade. Reforço, como já coloquei semana passada, a necessidade do comparecimento da diretora de Orçamento e Finanças aqui no Conselho Superior. E por que essa participação? Porque, pela Lei Complementar 101, é a autoridade contábil da instituição. Ela que faz as operações orçamentárias e financeiras. E não faz isso há 1 ou 2 anos, faz isso desde que a instituição foi criada. Gestões passaram, gestões virão e provavelmente teremos na nossa servidora Meire a pessoa responsável para fazer essas operações. Então, a pessoa, né, o servidor técnico responsável por dar as explicações sobre isso é a servidora Meire. Então, reforça a necessidade de sua presença aqui. Em diversas oportunidades já esteve aqui nesse Conselho Superior, né, e é a pessoa com capacidade técnica e competência legal para fazer essas respostas. No mais, lembro que, além do gasto pessoal, implica também um debate de fundo, que é o número de defensores que tomarão posse, quando esses defensores tomarão posse, a remuneração dos defensores e servidores, certo? E qual é o patamar desse reajuste. Então, convido a todos os colegas a participarem ativamente desse debate, juntarem suas contribuições. Temos ainda alguns dias para fazer esse debate. Percebo, nesse momento, que a própria administração se mantém permeável a esse debate, e com isso acho que podemos formular uma proposta orçamentária muito, digamos assim, com os parâmetros necessários para fazer avançar não só a estruturação da instituição, mas principalmente a estruturação remuneratória dos servidores e dos defensores. Obrigado. Português, só se me permite aí eu fazer uma parte, até registrar a importância dessa transparência, dessas informações detalhadas, né? Essa questão de trazer o cargo técnico para que tire as devidas dúvidas com os conselheiros, a Meire, do DOF, até porque o orçamento aqui, estou vendo a previsão, é de mais de R$1 bilhão. Então, isso passa pelo Conselho, isso não pode ser pro forma no Conselho. Então, a gente precisa saber detalhadamente alguns pontos polêmicos, alguns pontos que possam trazer melhorias na prestação de serviços, também valorização dos defensores. Então, só registrando aqui, reforçando a fala do Português. Eu agradeço, muito oportuna a sua manifestação, conselheiro Leonardo. Lembrando, e aqui temos que ser justo com a administração, semana passada reclamamos aqui de que a despesa com o pessoal não estava especificada conforme o manual contábil aplicado ao serviço público e não estava também especificada conforme a própria portaria da Secretaria de Planejamento, que estabelece alguns códigos para as despesas, em especial com o pessoal. Toda despesa com o pessoal estava agrupado, né, como uma despesa única, sendo que a própria Defensoria Pública não vai enviar isso dessa forma para a Secretaria de Planejamento. Ao longo dessa semana, esses valores vieram, digamos assim, parcialmente especificados, mas é claro que os apontamentos feitos pela conselheira Érica, inclusive formalmente fez um requerimento à Defensoria Pública Geral para que haja especificação em relação ao balanço orçamentário da Defensoria Pública, o balanço dos seus fundos, né? Porque é muito difícil para um conselheiro autorizar uma despesa se ele não sabe se poderemos fazer frente a essa despesa, correto? É muito difícil para um conselheiro autorizar uma despesa que não está especificada, né? Imagina, vamos pensar, pode ser uma coisa simples, mas podemos dizer o seguinte: com despesa com o pessoal, está também a contribuição do SPPREV, está o pagamento do 13º, está o pagamento de férias, está o pagamento da remuneração dos defensores e servidores. Então, para um conselheiro, pode não entender exatamente onde será feito esse gasto. Da mesma forma, o custeio. Custeio está desde locação, pagamento da OAB e até auxílio saúde. E travamos aqui um debate sobre auxílio saúde, sobre transporte, o ProLivre, enfim. Então, é um debate importantíssimo, é um debate que estrutura todo o nosso debate posterior. Eu acho que passos importantes foram dados essa semana e, novamente, faço um convite a todos que participem ativamente desse debate e que a gente consiga, no tempo que resta, conseguir fazer diversas melhorias em diálogo com a administração sobre diversos pontos que são relevantes. Obrigado, conselheiro Rafael Português. Conselheira Maíra, bom dia, bem-vinda e com a palavra. Bom dia a todos e todas. Também gostaria de saudar o Momento Aberto, todas as falas que foram feitas até
agora. Me inscrevi, presidente, para fazer um esclarecimento com relação à provocação do conselheiro Leonardo, com relação aos estagiários de pós, uma demanda que foi tratada pelo coordenador do DRH, Dr. Thiago Buozzi, na última reunião de coordenadores que realizamos. É uma preocupação que sim, que chega à segunda sub, dos itinerantes, inclusive os itinerantes que não são perenes, né, por causa da movimentação, mas também nos chega também a questão de necessidade de estagiário de pós-presencial, por conta da coordenação das triagens. Também é uma preocupação nossa para que o concurso de estagiário 100% remoto não prejudique o que já está aberto, que é o híbrido. Então, esse tema foi trabalhado, é importante reforçar aqui também nesse espaço, para que todos e todas tenham ciência, independentemente das coordenações que participaram dessa reunião, e a previsão é setembro e outubro, a abertura, e a ideia, a abertura desse novo concurso, que é justamente para que a gente possa ter duas listas, tá? Não prejudicando o híbrido, e que a gente possa ter as duas listas, visando atender aí os dois interesses. Eram essas minhas considerações. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheira Maíra. Conselheira Patrícia, bom dia, bem-vinda e com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, Flor. Só para registrar, acho que um ponto importante até do ponto de vista que a gente estava comentando da comunicação, que hoje se encerra o mutirão na Penitenciária Feminina de Guariba, organizado, né, em parceria com o NESC, com o NEIGE, no DEM, primeira sub, terceira sub, e a importância de retomarmos esses mutirões nesse formato, nas unidades prisionais, e também o foco, né, que foi dado nesse primeiro mutirão, o atendimento das mulheres, né. Então, registrar essa organização que foi feita, parabenizar os colegas todos que estão participando, né, e destacar que a terceira sub também está à disposição para que a gente possa fazer o balanço dessa atuação, levantar os dados que foram coletados, também foi aplicado um questionário, né, nesse dia de atendimento, para que a gente possa organizar as próximas ações e conseguir construir melhorias nessa logística, no formato, e ampliar esses mutirões, né, para outras unidades prisionais do interior. Acho que é extremamente relevante que a Defensoria Pública ocupe esses espaços, esteja presente e consiga levar, né, tanto orientações jurídicas quanto um olhar mais digno para que essas mulheres tenham atendimento ali e seus direitos garantidos. É isso, presidente. Obrigada. Presidente, posso aproveitar aqui o gancho da colega Patrícia, agradeço por ter tocado nesse assunto, que aí eu não sou o primeiro a inaugurar esse tema, e o conselheiro Leonardo de Paula não briga comigo depois. Mas o fato é que eu participei do mutirão na terça-feira, uma atividade super bem organizada pelo NESC, com o auxílio da terceira sub, do núcleo de segunda instância, do núcleo da infância, enfim, uma articulação institucional importantíssima, que já está dando resultados muito importantes também, principalmente, claro, para a população encarcerada naquela unidade penitenciária. Tenho certeza que conseguiremos avançar substancialmente na defesa dos direitos daquelas mulheres, daquelas crianças, né, das crianças que são filhas daquelas mulheres encarceradas, e espero mesmo que a gente consiga avançar também para outras unidades prisionais. Obrigado. Obrigado, conselheiros e conselheiras. Também quero registrar aqui rapidamente os agradecimentos e as congratulações pelo mutirão da Penitenciária Feminina de Guariba. A Penitenciária Feminina é uma das últimas, salvo engano, penitenciárias inauguradas aqui no estado de São Paulo. Salvo engano, é a última feminina, não me recordo agora se São Vicente veio depois ou não, acho que não, acho que Guariba de fato é a última. Quero parabenizar aqui a atuação conjunta, né, a coordenação do NESC, auxílio da terceira sub e os colegas que participaram, até também linkando com a atuação em execução penal, mas me fugiu aqui nos informes da presidência no início. Nós faremos uma reunião com os coordenadores VEC no dia 20, aqui em São Paulo, debater alguns assuntos institucionais, obviamente, né, pautas institucionais e pautas relacionadas à execução penal também. Certamente nós teremos esse panorama aqui, o feedback ao Conselho, na próxima semana. Apontamentos com relação ao orçamento, acho que a gente vai dialogar um pouco a respeito disso na ordem do dia, até também, Érica, já aqui colocando, né, em contato com nossas equipes. Thiago Buozzi me informou que logo mais vocês vão receber o relatório com as informações
solicitadas, enfim, tudo isso de maneira meio analítica. Claro que a gente vai ficar em paralelo aqui à disposição, como nós combinamos, para todas as dúvidas que surgirem ao longo desse processo curto, é verdade, e aqui eu me somo, né, me incluo, na verdade, na crítica com relação a como nós pensarmos institucionalmente o alargamento do processo de construção da proposta. De fato, a POS, como o parâmetro é sempre anual, e há uma delimitação, inclusive constitucional, com relação ao limite temporal de quando isso deve aportar, não no Executivo, mas na Assembleia Legislativa, ao parâmetro objetivo. A gente vai se esforçar muito para fazer desse processo cada vez melhor, né, mais ampliado. Mas, de fato, pela circunstância da anualidade, ele sempre vai ser um desafio mesmo, concreto, para que a gente consiga, talvez, maximizar, né? Alargar talvez seja um vetor importante, mas talvez maximizar a discussão aqui sobre o orçamento. Então, fica aqui esse registro também. Acho que com relação ao estagiário de posse foi colocado aqui, a questão da veiculação da comunicação sobre decisão, vou apurar aqui em separado, fique tranquilo, Rafael Camarão, sobre, salvo engano aqui, eram esses os pontos que foram trazidos com relação aos apontamentos da consulta e a decisão do Tribunal de Contas da Presidência, já se posicionou aqui inicialmente, proposta da associação com relação ao olhar sobre a limitação que existe em deliberação, tinha antecipado um pouco isso já em outros momentos, em reunião aberta, também em reunião com os coordenadores, que diante da nova dinâmica a gente iria revisitar esse tema e muito provavelmente concordar aqui com esse avanço pelo menos da limitação mensal, mas creio que a limitação anual não é um problema concreto, mas a mensal certamente exige um olhar prioritário aqui, tá? Então fica esse compromisso já pactuado, de modo com que nós podemos aí avançar a nossa ordem do dia. Conselheiro Leonardo? Oswaldo, não só o compromisso dessa questão da ampliação da compensação de 5 dias para 20, como a PADEP sugeriu, ou outro número de dias, outro patamar, mas também do enfrentamento da alteração do ato 210 da substituição, né, que é o mesmo ato administrativo, sim. DPG, sim. Então, quando for enfrentar uma que é da proporção, sim. É a mesma coisa. A mesma temática da questão da proporção da substituição e compensação. Perfeito. Tá? Isso. Obrigado, conselheiro Leonardo, com certeza. Acho que o momento é o mesmo aprimorar, o mesmo instrumento, né? No mesmo. Perfeito. Sigamos marcha, conselheiros, então, com a ordem do dia de hoje. Eu vou pedir vênia aqui já. Vai chamar primeiro os processos excetuados à pauta. É uma exceção à pauta do processo do orçamento, mas já consulto aqui, de repente, deixando ele mais para o final. Enfrentemos os processos mais simples antes, tudo bem? Pode ser? Então, vamos lá. Tá, não tem problema, então a gente vai deixando aqui, foi o último incluído aqui, né? Foi. Então, vamos lá. Primeiro processo indicado à pauta processo SEI 14.872/2022, tem como interessada a Defensoria Pública Geral, e o assunto aqui é abertura de inscrições para a função de presidente da Comissão de Prerrogativas no mandato 2022-2023. Relator, conselheiro Leonardo Scofano, com a palavra. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se de manifestação do presidente da Comissão de Prerrogativas, Aloysio Unis Monte Ruggeri Ré, para indicar 2 nomes de defensores e defensoras públicas que aceitaram integrar o colegiado nos termos do artigo 2º da deliberação do Conselho 270 de 2013. Os nomes são Carlos Henrique Aciron Loureiro e Elane Moraes Rua Souza. Diante das seguidas aberturas de inscrições para a presidência da Comissão de Prerrogativas sem interessados, foi prorrogada a designação do atual presidente da Comissão de Prerrogativas. Tendo em vista que houve menos interessados que o número previsto no artigo 2º da referida deliberação, homologo o pedido. Diante disso, voto pelo acolhimento dos 2 nomes indicados, Carlos Henrique Aciron Loureiro e Elane Moraes Rua Souza, para integrarem o colegiado da Comissão de Prerrogativas nos termos do artigo 2º da deliberação do Conselho 270 de 2013. É como voto. Em discussão?
Em deliberação, aqueles que concordam com o voto do conselheiro relator permanecem como estão. Portanto, aprovado os termos do voto do conselheiro relator. Posso só Rafael fazer Galati? Claro. Eu tenho trazido em algumas sessões aqui do conselho a preocupação com a nossa comissão de prerrogativas, né? O voto agora do Leonardo, parabéns, Léo. Estender também ao Aloísio, né? Presidente em exercício aí da comissão de prerrogativas, aos colegas que se somam agora a ele na comissão, mas fica muito claro que foi aberto o procedimento de inscrições para a presidência, não houve interessados, né, tanto que o Aloísio aceitou continuar até que houvesse algum interessado. Agora, a composição da comissão de prerrogativas, salvo engano, são 4 membros, né, são 5 indicados pela administração, né, 4 pelo conselho após a indicação do presidente. Nós não conseguimos nem esses integrantes da comissão de prerrogativas. Então, mais uma vez, eu pondero aqui para que esse colegiado tenha uma sensibilidade com o tema da nossa comissão de prerrogativas. Vamos bater quase 900 defensores e defensoras públicas no estado de São Paulo, e a nossa comissão precisa se aperfeiçoar. Com o lançamento da política, né, da APADEP de proteção às prerrogativas, nós conversamos, né, Osvaldo, conversei com o Aloísio, me comprometo aqui em breve a apresentar, no processo que trata, né, da alteração da comissão de prerrogativas, um pedido de fortalecimento, um robustecimento ainda maior da comissão. Obrigado. Isso é um ponto extremamente importante. Foram abertas 2 inscrições para a comissão de prerrogativas, não houve interessados para a presidência, isso nunca tinha acontecido aqui na defensoria, pelo menos que eu me lembre, isso nunca tinha acontecido, então nós precisamos repensar o modelo, o que nós podemos aprimorar para aumentar o interesse, talvez aumentar os dias de afastamento, pensar em alguns mecanismos para que haja essa possibilidade. Então fica aqui o registro. E também parabenizo aí também a iniciativa do Aloísio de continuar pelo menos de forma interina, porque caso contrário não estaria nem funcionando a comissão de prerrogativas. Então fica aqui o registro também. Obrigado, Leonardo e Rafael. Me ladeio aqui também, né, as preocupações e esse compromisso da Defensoria Geral, a gente entender em conjunto aqui o colegiado em como robustecer aqui, não robustecer, mas criar um cenário mais palatável e mais dar mais fôlego para que a comissão de prerrogativas e seus integrantes tenham condições plenas do exercício dessa função que é tão importante internamente. Quero registrar aqui mais uma vez os agradecimentos ao Aloísio pelo trabalho fantástico que vem desempenhando à frente da comissão de prerrogativas. Estendo agora aí também os mesmos votos de sucesso aqui aos novos integrantes, os colegas Carlos Loureiro e a colega Elaine Ruas. Seguindo, conselheiros, aqui com os processos indicados já na ordem do dia, eu vou chamar aqui o primeiro processo de estágio probatório. O conselheiro Alan está tranquilo aí? Então, processo CI 10.382/2023, a interessada é a doutora Amanda Muniz de Abreu. O assunto aqui é defensora pública em estágio probatório, é o 5º relatório semestral, portanto, o último. Relator, conselheiro Alan Ramalho. Bom dia, bem-vindo, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Não tive a oportunidade ainda de fazer fala, então, bom dia a todos e todos presentes. Saúdo quem fez fala no momento aberto. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, o presente processo versa sobre a apresentação do 5º relatório semestral da interessada, a defensora pública Amanda Muniz de Abreu, para fim de confirmação na carreira, até o dos artigos 101 e 103 da Lei Complementar Estadual 988 de janeiro de 2006. Com o relatório semestral vieram aos autos as manifestações da coordenação auxiliar da Unidade Barretos, do relator designado pela Comissão de Acompanhamento do Estágio Probatório, da direção da EDEP e da Corregedoria Geral. Aliás, queria ressaltar, Andréia, o visual do relatório do corregedor auxiliar, né, muito interessante ali a forma como ele faz o relatório final, ali a forma visual, e queria... Não, mas acho que foi a primeira que eu vi, assim, de fato, mais profundamente, assim. Mas, assim, interessante como aquilo... Então, queria ressaltar o trabalho da Corregedoria e parabenizar pelo trabalho, especialmente o corregedor assistente Edgar Perini, que foi ele que assinou o relatório que eu analisei. A coordenação auxiliar da Unidade
indicou conceito suficiente para todos os quesitos. O relator da CAEP concluiu que a interessada é uma excelente profissional, comprometida com bom desempenho de suas funções. As peças analisadas, prossegue o relator, demonstram zelo e elevada qualificação técnica. A direção da EDEP certificou a participação da interessada com frequência de 98% no eixo 1 e 100% no eixo 2, do concurso de preparação à carreira e aproveitamento satisfatório. Por fim, a manifestação da Corregedoria Geral é no sentido de que a Defensora Pública apresenta desempenho integralmente correspondente ao exigido pela função, atribuindo-lhe o conceito bom e opinando pela sua confirmação na carreira. Esse é o relatório. O artigo 101 da Lei Orgânica da Defensoria Pública prevê como requisitos para a confirmação da Defensora Pública na carreira o aproveitamento do concurso de preparação à carreira e o fiel cumprimento das funções inerentes ao cargo. O primeiro requisito foi atendido, como comprova a certidão da EDEP mencionada. O segundo requisito também se vê atendido, consoante os relatos acima expostos, que indicam bom desempenho da interessada em suas atribuições funcionais. Ante o exposto, voto pela confirmação da interessada na carreira de Defensor Público do Estado, encaminhando-se os autos ao excelentíssimo Defensor Público Geral, em caso de aprovação desse colegiado, para a expedição do respectivo ato homologatório, e desde já também parabenizar a Defensora Pública Amanda Moniz de Abreu, devolvendo a palavra à presidência. Em discussão? Em deliberação, aqueles que concordam com o voto do conselheiro relator permaneçam como estão. Então, portanto, aprovado. Quinto relatório semestral e a remessa dos autos à Defensoria Pública Geral para a expedição do ato de confirmação da colega na carreira. Parabéns à doutora Amanda aí pela confirmação. Próximo processo, conselheiros e conselheiras, sem sair do relator, sem poupá-lo, seguindo com o processo SEI 875-2023, que é a lista emergencial das unidades Ribeirão Preto, Divisão de Atendimento Inicial Criminal, Araraquara, Rio Claro, Itapevi, Tupã e Regional Norte-Oeste. Interessada aqui a primeira sub, e o assunto é a proposta de abertura de concurso de estagiário de Direito de 2023. Relator conselheiro Alan com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, trata-se de procedimento encaminhado pelo assistente técnico do Departamento de Recursos Humanos, no qual apresentou a lista de candidatos e candidatas aprovados no concurso para credenciamento de estagiários de direito para as unidades Ribeirão Preto, Divisão de Atendimento Inicial Criminal, Araraquara, Rio Claro, Itapevi, Tupã e Regional Norte-Oeste, com provas aplicadas em junho de 2003, é o breve relatório, com base no respectivo edital de abertura e nos termos da deliberação CSDP 26 de 2006, voto pela aprovação das listas apresentadas, realizando-se as comunicações de praxe, como voto, aguardando a deliberação deste colegiado e devolvendo a palavra à presidência. Em discussão? Em deliberação, aqueles que concordam com o voto do conselheiro e relator permaneçam como estão. Então, portanto, aqui, aprovado. Próximo processo indicado na ordem do dia. Não, mas é a interlocutora. Processo SEI 13.498/2023, tem como interessado o Dr. Vinícius Conceição Silva. Assunto aqui é impugnação ao resultado do concurso de promoção do nível 2 para o nível 3, relativo ao ano de 2023, publicado no Diário Oficial de 3 de julho de 2023. Relatora conselheira Andréia, bom dia, bem-vinda e com a palavra. Bom dia, né? Já estamos na ordem do dia, ainda pela manhã, uma boa coisa. Bom dia a todas e todos. Sim, é um processo, então, de impugnação do resultado do concurso do Defensor Público Vinícius Conceição Silva. Excelentíssimo presidente, excelentíssimas conselheiras e excelentíssimos conselheiros. Trata-se de impugnação ao resultado do concurso de promoção do nível 2 para o nível 3, relativo ao ano de 2023, apresentado pelo Defensor Público Vinícius Conceição Silva. O defensor público interessado participou como candidato no certame nas modalidades antiguidade e merecimento, porém não foi contemplado no critério antiguidade e acabou desclassificado pelo critério merecimento em razão de não ter juntado o documento obrigatório, abre aspas, notadamente peça protocolizada em período anterior a 24 de janeiro de 2023, fecha aspas. E resignado com sua desclassificação, requer ao colegiado a reforma da decisão pelos motivos que expôs em seu requerimento. Eu vou ler devagar o voto, porque eu não tive tempo ainda de juntar no SEI, e acho que todos querem acompanhar, né? Aludiu ao artigo 20 da deliberação 398 de 2022, que prevê a possibilidade de solicitar o reaproveitamento dos documentos dos concursos de promoção em que não tenha sido promovido,
e informou que enviou mensagem eletrônica à secretaria deste colegiado, abre aspas, pedindo o aproveitamento dos documentos dos anos anteriores, notadamente os documentos dos anos 2021 e 2022, o que implica a juntada de todas as peças processuais e certificados das atividades pontuadas, fecha aspas. Acrescentou que, abre aspas, além disso, no próprio sistema DOL foi solicitado o aproveitamento dos documentos, fecha aspas. Reiterou que a alegação de não ter juntado peça anterior a 24 de janeiro de 2023 não pode prevalecer, pois, abre aspas, de fato aconteceu a juntada com o pedido de aproveitamento dos documentos anteriores, fecha aspas. Finaliza sua manifestação com o pedido de provimento integral do recurso para que seja afastada a desclassificação e avaliada a documentação apresentada, fixando-se a respectiva pontuação com a consequente promoção ao nível 3. O interessado instruiu seu recurso com cópia da citada mensagem à Secretaria do Conselho e com 2 peças processuais anteriores a 24 de janeiro de 2023, uma delas com chancela eletrônica aposta na própria peça. É o relatório, passo a proferir o voto. Inicialmente, entendo que é caso de conhecimento do recurso, porque presentes os requisitos de admissibilidade, inclusive a tempestividade. Ressalto que o resultado do concurso foi publicado no Diário Oficial de 3 de julho passado e o recurso foi protocolado na Secretaria do Conselho em 4 de julho, observado então o prazo previsto no ato do Defensor Público Geral do Estado de 28 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre o edital do concurso, e aí eu faço a transcrição do artigo 12, que prevê o prazo de 5 dias para o recurso. No mérito, porém, entendo que a irresignação do interessado não merece ser acolhida. O artigo 6º, incisos 1 e 2 do edital de abertura do concurso, repete os termos da mencionada deliberação e exige como documentos obrigatórios para a participação no certame pelo critério de merecimento o relatório circunstanciado de atividades e uma peça processual do período avaliado, que neste caso seria anterior a 24 de janeiro de 2023. Analisando a inscrição feita pelo interessado pelo sistema DOL, contudo, percebe-se que não foi juntada peça processual anterior à data referida. O sistema também permite visualizar que houve anexação de documentação trazida em concursos anteriores, especificamente a documentação que comprova atividades pontuadas. Contudo, não se vê qualquer indicação de inclusão de peça processual anteriormente juntada. A par disso, constata-se pela informação por ele levadas ao conhecimento da Secretaria do Conselho em mensagem eletrônica, que ao solicitar o reaproveitamento, abre aspas, o sistema pede para conferir o voto do relator dos processos anteriores, a fim de verificar se eles realmente foram juntados, analisados e considerados, fecha aspas. E diante desta informação, na mesma mensagem, o interessado então solicita que lhe sejam enviados, abre aspas, o número do processo SEI que constaram meus documentos no processo de promoção de 2021 e no processo de promoção de 2022, fecha aspas. Em atenção à solicitação recebida, a Secretaria Executiva do Conselho Superior enviou os links dos processos anteriores e anexou o texto do comunicado do Conselho Superior, que traçou algumas diretrizes do procedimento a ser adotado para a inscrição pelo sistema, inclusive com regras para a realização do reaproveitamento de documentos. Eu solicitei à Sara que fizesse, então, a juntada dessa resposta ao processo, a esse processo, porque ainda não havia. Pelo teor do comunicado, observa-se, mais uma vez, a possibilidade de reaproveitamento dos documentos juntados em certames anteriores. Aqui, merece destaque o item B, já que é a hipótese em que se enquadra a situação em pauta. Pois o recorrente já havia pedido reaproveitamento dos documentos em concurso anterior, e nessa condição, os documentos seriam anexados e categorizados no sistema. A leitura que se tem ao compulsar a inscrição do recorrente pelo sistema DOL é a de que, 1. Foi feita a anexação e categorização dos documentos comprobatórios de atividades pontuadas. Contudo, 2. Não foi realizada a inclusão das peças dos anos anteriores. Ocorre que o mesmo comunicado traz a recomendação de que todos os documentos cujo reaproveitamento se pretendesse deveriam ser reanalisados pelo candidato. Há, inclusive, ilustração em imagem de tela alertando para que fossem verificados os documentos a serem aproveitados. Além disso, da mensagem eletrônica enviada à Secretaria do Conselho, não há pedido de aproveitamento
ou para que se procedesse à inclusão ou à anexação dos documentos. Apenas solicitação de envio do número do processo SEI em que os documentos estariam anexados. Assim, diversamente do que afirma o recorrente, não houve pedido de reaproveitamento e anexação da peça e dos documentos pelo interessado à secretaria. Não houve, tampouco, indicação de eventual falha no sistema a impedir ou inviabilizar a inclusão da peça processual ou dos links dos processos anteriores, providência de responsabilidade exclusiva do candidato. Após o recebimento das informações e links e constatando que a peça não estava elencada entre os documentos aproveitados, caberia ao candidato e apenas a ele providenciar a inclusão do documento obrigatório, o que, pelo que se pode concluir, não ocorreu. Não se ignora a existência de precedente justamente no concurso de promoção do nível 4 para o nível 5, referente ao ano de 2022, processo 6.694 de 2022, em que houve o suprimento da aparente ausência de tal documento obrigatório. Contudo, isso ocorreu durante a tramitação do certame, por diligência do ilustre conselheiro relator, que consultou antes da elaboração do voto a todas e todos os interessados e candidatas com omissões em seus requerimentos de inscrição, tendo sido considerados os documentos cujo aproveitamento havia sido solicitado, mesmo não tendo sido listados no sistema. Da mesma forma, já houve acolhimento de impugnação por falha na ferramenta de reaproveitamento dos documentos em concurso anterior. Contudo, neste caso antecedente, restava devidamente comprovado o pedido de reaproveitamento, porém, sem a respectiva pontuação por falha no sistema. Esse é o processo 18.083/2022. Tivesse a hipótese ora em comento, em que se verifica que os documentos comprobatórios de atividades pontuadas foram reaproveitados e listados, porém a peça obrigatória não for incluída, omissão que deveria ter sido sanada pelo próprio interessado, mediante a inserção em tempo hábil dos links que lhe foram enviados pela Secretaria do Conselho. Ressalte-se que no concurso cujo resultado ora se impugna, vários candidatos e candidatas foram desclassificados do pleito pelo critério de merecimento pelo mesmo motivo, ausência de peça processual protocolizada antes de 24 de janeiro de 2023. Assim, a meu ver, caso se aceitasse o reclamo do ilustre colega, não seria dado tratamento isonômico, com igualdade de condições na disputa, a todos e todas os candidatos. Ante todo exposto, pelo meu voto, conheço e deixo de acolher a impugnação do nobre defensor público Vinícius Conceição Silva Silva, opinando pela manutenção do resultado do concurso de promoção do nível 2 para nível 3 relativo ao ano de 2023. É o voto, presidente. Em discussão, conselheiro Alan. Estou aqui trocando figurinhas com o André nos bastidores. Bom, eu tenho alguns pontos, né? A deliberação de regência é a CSDP 398 de 2022. Então, a deliberação, essencialmente para explicar até para o público externo, ela faz a diferenciação de documentos ali obrigatórios para concorrer pelo critério do merecimento e as atividades que vão se amontoando e formando a pontuação e o ranqueamento. E aí, desses dois documentos obrigatórios são eles: o relatório circunstanciado das atividades, contendo informações sobre atribuições exercidas no período, e a cópia da peça processual resultante de sua atuação como defensor público devidamente protocolada no período avaliado mediante chancela física ou eletrônica diretamente ou na peça ou apresentação do respectivo recibo. A peça consultada pelo conselheiro Rafael Português foi protocolizada de forma extemporânea em relação ao período avaliado no concurso de promoção. Só que o recorrente argumenta que com fulcro, né, no artigo 20 da deliberação 398, é possível solicitar o reaproveitamento dos documentos do concurso de promoção que não tenha sido promovido, se exigindo tão somente a obrigatoriedade de juntada nova do relatório circunstanciado. Então, a deliberação faz uma classificação dos documentos obrigatórios quanto à possibilidade de reaproveitamento do concurso anterior. Quanto ao relatório circunstanciado, não é possível reaproveitar, ele necessariamente tem que ser novo. E quanto à cópia da peça processual, é possível reaproveitar, assim como todos os outros documentos que juntos formam a pontuação. Eu até consultei o sistema, houve uma mudança do ano passado para essa, porque do ano passado dava para ver, como conselheiro relator, ou como conselheiro, quem pediu reaproveitamento, tinha um xizinho ali.
mas eu presumo que ele tenha pedido reaproveitamento porque todos os outros documentos vieram a reboque. E aí eu acho que tem uma questão, a gente estava discutindo de desenho até do sistema, porque se é possível pedir o reaproveitamento da peça, essa peça também deveria vir automaticamente no sistema quando se pede esse reaproveitamento. O relatório não, nunca, né? O relatório tem que ser novo, mas a peça sim. E aí, a gente tem, enfim, e ele pediu esse reaproveitamento, né? Então, com o reaproveitamento, né, viriam duas peças à apreciação do relator. A peça extemporânea, que é desconsiderada, e a peça juntada no concurso anterior, esta sim, dentro do período analisado. A questão também que eu levanto é que, mesmo que a gente reabilite o Vinícius, a gente precisa conferir a pontuação, porque como ele foi desabilitado, a gente não conferiu para ver se, sendo ele reabilitado ao concurso, ele ostenta a maior pontuação para ser o classificado na lista. Então, eu ainda estou construindo entendimento na divergência da corregedoria, mas eu gostaria de pedir vistas para avaliar os documentos do Vinícius, para ver se até tem repercussão prática o provimento do recurso dele. Então, eu preciso ver se, de fato, mesmo que ele seja reabilitado, ele é o que tem a pontuação mais alta, porque esse elemento não foi analisado pelo relator por ter desclassificado ele anteriormente. Então, basicamente, é uma justificativa para pedir vistas e parabenizar a Andréia pelo voto e agradecer pela discussão aqui paralela. Perfeito. Outro ponto, Alan, até para eu contribuir aqui, aproveitou, os promovidos por merecimento estavam na quinta parte da lista, de cima? Não, foi aproveitado? Existe, o Rafael pode me corrigir, mas acho que existe uma vaga para além da duas vagas para além da quinta parte. Primeiro é importante, parabenizar pelo voto. Acho que não. E tem algumas questões que são também tendentes a encampar o pensamento do conselheiro Alan. Todos aqueles que estavam na lista do primeiro quinto, eu entrei em contato. Então, até a Priscila, que está aqui, presente aqui no Conselho Superior, infelizmente não fez a inscrição para o concurso. Eu entrei em contato e consultando se realmente isso tinha acontecido, porque ano passado aconteceu isso. E até numa rotina, que até o próprio conselheiro Alan já criou, de irmos ao longo, vamos fazendo o voto, entrar em contato. Então, todos aqueles que foram desclassificados por essa questão, eu entrei em contato. O único que eu não entrei foi o Vinícius, porque foi o último a entrar, e foi na madrugada da noite anterior, acho que não vou mandar mensagem para ele. E então não entrei em contato porque os outros, isso aconteceu, só que os outros foram promovidos por antiguidade. Lembra que eu acho que o Marcos Chibebe, o Marcos, se não me engano, teve uma outra defensora também que esteve na mesma situação. E o Vinícius não. E ano passado nós tivemos esse entendimento. E uma questão específica, acho que o Alan já frisou isso, mas é muito importante, é que para o reaproveitamento da peça, não existe um campo específico. Então, não existe um botãozinho que a pessoa clica para isso. Então, isso pode, nos primeiros anos, também causar um certo desnorteio em relação à promoção. Então, eu acho que seria o caso de darmos provimento, isso não faz uma alteração. Tá. E não precisa ser, só não pode ser posterior ao edital. E foi por isso que eu tinha desclassificado, né, a peça, o Vinícius, por isso. Então, eu acho que é o caso, mas porém temos que ver se conferindo a pontuação dele, porque como eu desclassifiquei, eu não cheguei a enfrentar a sua pontuação para ver. Então pode acontecer, por exemplo, que no final das contas tem uma pontuação menor que o Peter, ou menor do que a Ariane, que também. No final das contas, o Peter ultrapassou a Ariane porque houve uma correção na nota da Ariane e o Peter acabou tendo uma nota superior. Então, acho que é necessário, mesmo dando um provimento ao recurso, vermos esse ponto, até a decisão definitiva. Perfeito, acho que tem alguns pontos para analisar aí, né? Acho que a questão do quinto é importante, enfim, tem outros. O Alan vai enfrentar, né, Alan? É que, na verdade, assim, ele não está no quinto, mas assim, já duas pessoas ocupam. Né? Só que aí teria se a gente desse provimento, pela pontuação esboçada pelo DOL, ele ocuparia a última vaga. Mas eu preciso conferir se essa pontuação esboçada pelo DOL corresponde à pontuação real,
como bem colocou o Rafael Português, né, no caso da defensora pública Ariane Ieri, ele tinha um esboço de pontuação, mas ele desconsiderou um documento e fez com que o defensor Peter Molinari ultrapassasse a Ariane. Então, eu também preciso ver se a pontuação do Vinícius, mesmo que a gente dê provimento ao recurso, se ela se mantém alto a ponto de ultrapassar o Peter, né? Que também a gente, enfim, poderia ser uma forma até de perder um pouco o objeto, a própria discussão. Mas eu também estou interessado um pouco para a gente pacificar esse ponto, e eu acho que até sugeria a melhoria do sistema DOL, porque se ele puxa os documentos de pontuação, e se a peça pode ser reaproveitada, ele também deveria puxar a peça, né? Ou seja, o defensor não deveria ter que renovar a peça se ele não quiser. Então, acho que isso também é um ponto até de sugestão de melhoria do sistema. Se eu puder só... Claro. Então, essa é a questão. Como o sistema não permite, eu acho que todos que se inscreveram em todos os concursos este ano pelo critério de merecimento tiveram que fazer adotar esse procedimento de pedir o link para a secretaria e inserir os links, né? Então, aí que eu entendo que o tratamento seria isonômico em razão disso, em razão da responsabilidade do candidato de fazer, então, inserir o link porque, assim, é ainda reaproveitamento quando você mesmo insere o link, porque você está reaproveitando um documento que está constando num outro processo, né? É reaproveitamento por isso, não é só reaproveitamento se o próprio sistema ou alguém por você faz essa juntada da documentação. Acho que a inscrição é um ato do candidato, do interessado, e ela tem que estar. Perfeito. É a única impugnação que foi protocolada, né? É, a única impugnação. Eu acho que o apontamento é importante, mas eu acho que houve certa isonomia, porque eu analisei justamente esse ponto. Como havia esse precedente do ano passado, e eu tinha dado provimento a esse recurso, então, no roteiro, que o Alan também deu provimento ano passado numa situação como essa, se não me engano, eu acho que já foi no próprio corpo do voto dele, como... no meu caso não, no meu caso foi um recurso. Então... não havia sido listado. Então, que aí que veio o ponto, porque no final das contas, o que nós estamos entendendo é de que esse aproveitamento abarcaria os documentos lançados, né? Houve a especificação para os certificados. Como não havia, então me parece que é um caso, uma zona cinzenta, tanto que adotei esse entendimento analisando todos os outros que foram desclassificados. Então, assim, não houve ninguém aqui, o Vinícius seria o único privilegiado por isso, porque em todos os casos onde eu desclassifiquei, por esse motivo, eu entrei em contato com o colega. Então, o único que eu não entrei em contato foi o Vinícius. Né? Então... Não consta no voto, né? Mas eu tenho os contatos já. Não, assim, eu digo assim, não, com o Vinícius, com os outros, eu pelo menos eu manifesto que entrei em contato, como eu disse aqui, né? Tem uma aqui que foi desclassificada, né? Eu cheguei a checar se realmente ela tinha feito inscrição, porque ano passado tinha acontecido um problema de a pessoa ter feito inscrição e não constar, né? Então, todos aqueles que não apareciam como inscritos do concurso, no caso dela, ela seria promovida, eu entrei em contato e falei, olha, foi isso mesmo. Então, nesses casos também, acontece que todos os outros que foram desclassificados, eles foram promovidos por antiguidade. Tá. Bom, perfeito. Acho que já delimitou aqui o campo de já peço reflexão. Até para constar na próxima pauta, porque eu trago isso imediatamente. Na próxima. Então, vista concedida ao conselheiro Alan, processo de promoção. Último processo SEI 13.198/2023, interessar a primeira sub, assunto aqui a proposta orçamentária setorial para o exercício 2024, relator conselheiro Luiz Felipe, com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de proposta da primeira Subdefensoria Pública que visa análise da proposta orçamentária setorial, após, para o exercício 2024. A tramitação seguiu o rito consuetudinário com a apresentação da proposta ao Conselho Superior, explicações públicas pelos órgãos da Defensoria Pública Geral, primeira Sub, CGA e CTI, bem como da EDEP neste colegiado. Os órgãos prestaram informações e responderam aos questionamentos apresentados pela conselheira eleita e pelos conselheiros eleitos.
No dia 12 de julho de 2023, em reunião administrativa, a Defensoria Pública Geral prestou outras informações e esclareceu detalhes técnicos a respeito da proposta, da natureza das rubricas, fontes de receita e uso da verba diferida. Entendo que a proposta analítica, aliada às apresentações da gestão e da EDEP e aos esclarecimentos trazidos a este colegiado na reunião administrativa realizada, atende às expectativas de transparência e objetividade inerentes ao processo de análise da posse. Por outro lado, cabe frisar o exíguo tempo transcorrido entre a apresentação da proposta e o prazo para a apresentação da POS no sistema próprio disponibilizado pelo Poder Executivo. Embora o fenômeno temporal não possa ser imputado exclusivamente à atual gestão, uma vez que reproduziu a metodologia empregada historicamente, vale mencionar a imperiosa necessidade de revisão do procedimento para os próximos anos, permitindo não apenas a ampliação da discussão neste colegiado, mas também maior participação da carreira e da população, seja através da ouvidoria geral, seja diretamente, lembrando a tramitação de proposta específica para tanto neste colegiado. Em relação à pós-2023, a proposta apresenta aumento global de 15,18%, sendo 51,91% referente à fonte 1 Tesouro e 9,57% em relação à fonte 2 FAGE. Vale ressaltar que a projeção de crescimento do FAGE realizada pelo Corpo Técnico da Defensoria Pública possui alto índice de fidelidade com a arrecadação real, reconhecida inclusive pelo Poder Executivo. A projeção para o Fundep representa aumento de 56,7% em relação a 2023. Para a CTI, após 2024, contempla aumento de 33,97% em relação a 2023. A despesa prevista para custeio representa aumento de 10,6% em relação a 2023. A despesa com folha de pagamento representa aumento de 18,9% em relação a 2023. E aqui eu faço específica referência, presidente, à questão da despesa com auxílio saúde, que vai representar um aumento de quase 80% em relação a 2023. A despesa com pagamento de bolsa estágio representa aumento de 36,53% em relação a 2023. A despesa com assistência judiciária representa aumento de 4,02%, sendo que em relação ao convênio com a Ordem dos Advogados prevê redução de 0,5% em relação a 2023. Entendo desnecessário analisar cada rubrica individualmente. Todavia, entendo necessário trazer alguns destaques específicos a respeito das despesas com custeio e investimento. Expressa a previsão de despesa com abertura de 10 novas unidades. Embora a criação de cargos seja atribuição deste colegiado, entendo relevante que a pós contemple a previsão de expansão nessa magnitude, sinalizando assim a ampliação em perspectiva do modelo público de assistência jurídica integral e gratuita e dando concretude às diretrizes impostas pela Emenda Constitucional 80 de 2014. A pós prevê manutenção do programa Sessão de Notebook. Importante redução na despesa com o data center próprio, provocado pela contratação de hospedagem em nuvem pública, que significa expressivo ganho de controle e eficiência das aplicações. Em relação ao Fundep, a inovação em relação a pós-2023 está na previsão de despesas com locação de imóvel e reforma. Na apresentação feita pela direção da EDEP na sessão do dia 6/7 de 2023, foi esclarecido que as despesas não são concorrentes e que a EDEP, com o avanço natural, especialmente a implantação do curso de pós-graduação, entende necessária a migração de sua estrutura para um ambiente próprio e, para isso, trabalha com 3 modelos. Cessão de um prédio pela Universidade de São Paulo sem ônus, mas com a necessidade de fazer a reforma. Locação de prédio ou aquisição de prédio próprio. A proposta prevê as despesas com reforma e locação por serem os modelos que apresentam viabilidade mais próxima, sendo que a despesa com a reforma
caso seja este o modelo a seguir, deverá ser contemplada nos próximos exercícios. Vale ressaltar que as gestões da EDEP sempre estiveram na vanguarda da administração, com a implantação de programas e contratações de grande envergadura, como o ProSoftware, a contratação da plataforma para hospedagem dos cursos na modalidade EAD. Com a retomada das atividades presenciais, a mudança da estrutura para um prédio próprio se revela mais uma etapa na evolução da EDEP. Os temas centrais necessários à expansão e manutenção da Defensoria Pública estão contemplados na pós, em análise, e alocados nas rubricas que entendo adequadas, haja vista a dinâmica da gestão orçamentária e financeira. Diante do exposto, voto pelo acolhimento da proposta. Presidente, aqui só uma ressalva, não está no voto, mas conversando aqui com o conselheiro Rafael Português especificamente, ele manifesta a preocupação de não haver na descrição especificamente relacionada à folha de pagamento uma granularização a respeito da descrição dessas despesas, de acordo com, aqui, se não me engano, uma portaria da Secretaria de Gestão ou do Planejamento, no momento em se lançar as rubricas referentes à folha de pagamento no sistema específico. Eu não me recordo de tê-las visto em outras pós, nas anteriores, mas fica aqui, então, essa ressalva da necessidade de, eventualmente, trazer informações complementares, caso, no momento do lançamento, após a aprovação da pós, no sistema do Poder Executivo, presumo que tenha, aliás, presumo não, há um pedido de vista objetivamente formulado já pela ouvidoria, mas como voto, presidente, trago o voto hoje, espero aqui ter contribuído e, eventualmente, aprimorar os debates, especialmente para as futuras, porque a gente está com um prazo de apresentação bastante apertado. Em discussão, registrando aqui que já há pedido de vista da conselheira Camila, desse processo, conselheiro Leonardo, de Paula. Eu passo a palavra à conselheira Érica, ela se inscreveu? Então tá bom, eu já repasso. Para alegria não do me conselheiro inscrevi, eu Leonardo ia de colocar Paula, agora, mas Érica vou pedir pediu a vista palavra. também. Conselheira Érica, tem a palavra. Desculpa, estou sem microfone, peraí. Oi, gente, desculpa, eu não tinha me inscrito, mas eu vou pedir vista. Perfeito. Vista, então, a vista é individual agregada, né? Porque houve a adesão também da ouvidoria. Rafael Galati? Presidente, também a PADEP gostaria de pedir vista para apresentar uma manifestação. Também, vista tripla. Não é coletivo, mas é tripla. Mais alguém aderir a essa vista? Então, vista concedida à ouvidoria, associação e a conselheira Érica. A gente vai pactuando aqui e trabalhando em paralelo na medida da necessidade, conforme nós ajustamos. Conselheiros, conselheiras, Érica, só um ponto aqui, 2 pontos, na verdade, até o conselheiro Rafael Camarão certamente vai, eu vou trazer esse ponto já, antecipando. Hoje, nós tínhamos no cronograma a votação do regimento interno, e como são questões estruturantes também que estão sendo colocadas ali na proposta, conselheira Érica, conselheiro Rafael, a gente vem estabelecendo um diálogo de gestão, Mia, os proponentes aqui, para tentar achar alguns ajustes e caminhos de convergência para que nós otimizemos as discussões aqui no Conselho, de modo com que ele não entrou hoje na pauta, mas certamente vai entrar nas próximas semanas. Nós vamos pactuando isso aqui em paralelo. O outro processo tem razão, Érica, com relação à indicação de data do processo do orçamento participativo. Né? A gente não repactuou essa data, mas de fato há essa necessidade. Salvo engano aqui, esse voto está com a segunda sub. Né? É a segunda sub, a Mara tinha sinalizado, a Maíra confirmou aqui já, esse voto praticamente pronto, acho que talvez seja salutar, ela mesma pode confirmar isso na próxima semana, a gente reinsere tão logo possível ele na pauta do Conselho, talvez só não colocando aqui em julho, considerando que os temas de grande magnitude que a gente enfrenta nesse mês. Perfeito. Ok, conselheiros, conselheiras? Senhor Rafael? Eu só ia
propor um ajuste na data que foi anteriormente designada para o julgamento do PAD, que eu sou relator. A gente tinha designado para o dia 3 de agosto, mas tem algumas dificuldades de agenda aqui em agosto, em razão das pré-conferências, acima de tudo. E eu ia propor, se os conselheiros toparem, redesignar esse julgamento para o dia 14 de setembro. 14 de setembro? Só Isso. Vou dar uma olhada aqui, peraí. Ou, eventualmente, a gente pode ajustar a data em paralelo depois, mas, enfim, não julgar, cancelar a sessão do dia 3, pelo menos. Então, presidente, eu também tinha um problema que eu tinha pautado um recurso, mas o advogado juntou, o advogado do interessado juntou comprovação de que ele não estará no Brasil e ele é o único advogado habilitado nos autos. Então, ele também pede... A resignação. Então, acho que para aproveitar também um dia, né, de que a gente enfrenta tudo, acho que a gente poderia reunir os dois de novo na data que o conselheiro está indicando. Conselho, tudo bem, conselheiros? Conselheiras, repactuar aqui, redesignar esses dois processos. Pelos prazos aqui prescricionais, não há nenhum problema com relação à data, mas consulta, 14 de setembro, aí a sugestão aqui, eu ia fazer ela, o conselheiro Alan bem colocou, eles estavam no mesmo dia, né? Um de manhã, o outro à tarde. Se concordarem com a data, eu sugeriria que a gente fizesse exatamente da mesma forma, no mesmo horário, né? O PAD 11.188/2022 do conselheiro Rafael, às 14h30, Rafael Camarão, Perfeito. E o processo PAD ordinário 1/2020, às 9h30 desse mesmo dia, que é o relator conselheiro Alan. Vamos ter que, provavelmente, reintimar os interessados, porque a intimação já havia sido expedida. Tudo bem, então? Sim. Então, deferir, então, aí a redesignação dos dois processos para 14 de setembro. Conselheiros, agradecer, né, a sessão, todos que participaram, que nos acompanharam, momento aberto, toda a nossa equipe de apoio, secretaria, comunicação, TI, e declarar encerrada a sessão até o nosso próximo encontro.